Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. Estamos aqui de novo em uma nova edição de Descobrindo Personalidades com os Bright Brothers. E hoje estamos aqui com um convidado especial, diretor e roteirista Pedro Léo. Seja bem-vindo! E aí? Olá, tudo jóia, pessoal? Tudo. Muito bom ter você aqui hoje, né, para bater um papo com a gente. Vai ser maravilhoso. E é isso, a gente, né, no início, a gente sempre pede ao convidado que fale um pouquinho, né, sobre a trajetória, então conte pra gente quem é Pedro Léo. Bom, Pedro Léo, dentro do audiovisual, é um cara que começa lá no ano 2000, né, estudando, fazendo a faculdade de cinema. E em 2003 já faz um curta-metragem meio surrealista. Em 2005, consegue o Prêmio Braskem para filmar o curta E aí, Irmão? E de lá para cá vem trabalhando em várias outras produções. E nesse momento agora, eu estou lançando o filme Café, Pepe e Limão nas salas de arte de Salvador, em breve São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, espero que ele caminhe por várias cidades. Cadê a sua mãe? Café, porra! Café! E aí, Fé? Muito bom. E a gente, né, teve a oportunidade de assistir o Café, Pepe e Limão no Feciba. Sim. E, gente, filmaço. Então, quem tiver a chance, assista. É um filme imperdível, é muito importante assistir. É um filme que deixa um impacto muito além só da sessão que se assiste. Aquele filme fica por muito tempo contigo, porque é uma mensagem muito forte, é uma história muito cativante e muito emocionante. É muito autêntico também. Sim. Eu acho que isso é também uma coisa muito especial. Na verdade, Pedro Léo, eu queria, já que a gente está falando aqui da autenticidade, que você conte um pouco para as pessoas, né, que você no Feciba falou que você teve a experiência de realmente, né, estar com pessoas né, na rua. E como é que foi isso? Né, tanto a experiência quanto como isso acabou influenciando, né, para o seu trabalho, para representar, né, essas pessoas com um olhar humanizado no filme. Eu sempre dei uma atenção, né? A minha criação não me ensinou a desprezar pessoas, né? Então eu sempre dei atenção a isso e sempre me comuniquei, né? E aí chegou um ponto, eu fazendo cinema, eu já tinha feito o segundo curta, o E aí, Irmão, e estava pensando no longa-metragem, né? Então eu decidi, chegou um momento mesmo que eu decidi assim, falei, não, eu vou contar a história dessa rua, né? Dessas crianças que estão em rua, em situação de rua, né? E nesse período aí que eu escrevi o roteiro, o primeiro roteiro, né? Aquela primeira leitura foi em 2005, que eu também estava me juntando com minha atual esposa, né, Isabel Torres, e ela também trabalhava em atenção a essas crianças em situação de rua em vários projetos de Salvador, né, como psicóloga, ela que escutava, né. A partir desse momento, eu comecei a me embrenhar muito mais, né, eu comecei a conviver com os meninos, né. Tinha um lugar lá na frente da minha casa onde eu morava, que hoje até tamparam, que era um esgoto, assim, quer dizer, um rio, né, que a cidade transformou em esgoto, né, gente? É bem complexo falar isso, né? Sim. Mas era para ser água limpa, enfim. E era tipo um vale, né, esse bairro, né, que é ali perto do Shopping Barra, tem uma elevação de um lado, uma elevação do outro, e tem ali o córrego que era um esgoto. Nesse local eu via muito esse pessoal passando, né? Aí passava uma galera de crianças, passavam uma galera de adultos, passavam os catadores. Aí eu comecei a observar e comecei a me aproximar deles, né?
E aí eu descobri que ali naquele esgoto tinham 3 nascentes de água limpa, porque eu falava, pô, os caras tomam banho, lavam roupa aí, velho, qual é o problema, velho, que esses caras lavam roupa aí? Não. E é comprovado, depois foi comprovado, porque quando tamparam o esgoto, né, comprovaram que tinham 3 nascentes de água limpa saindo ali. E eles sabem, eles conhecem essa cidade que a gente conhece, né? Então eu vi o cara lavando roupa, pô, o cara tá lavando roupa no esgoto. Aí fui me aproximando e fui conhecendo, e fui entrando no jogo, né, e comecei a conviver muito tempo com eles, assim, saía mesmo, dormia, né, ia comer, conhecia os buracos, conhecia em cima do ponto de ônibus, que antes os pontos de ônibus eram de concreto, então era um lugar seguro para dormir, era em cima do ponto de ônibus. Então, aí eu já passava noite com eles lá, e mergulhei também na pesquisa através de minha esposa, em conhecer outras figuras, né? Outras figuras que marcam essa pesquisa árdua, assim, né? Que inspiram imageticamente, vamos dizer, né? E também pela história em si que eles representavam, assim, né? Porque cada personagem ali, eles carregam várias histórias, vários contextos que eu tive que compilar uma personalidade, né? E várias histórias. Então foram também personalidades da rua, né? O Café, um cara de brilho extremo, né? Que mesmo naquela violência toda ele não apaga o brilho, né? Limão um pouquinho mais apagado assim, mas ainda com aquela competência de sobreviver e de cuidar da mãe, né? E a Pepe, que é a clássica história de toda menina, principalmente a maioria, assim, 99,9% estão na rua por conta da situação que Pepe também chega à rua, né? Sim. É a questão de famílias falidas. Todos 3 têm famílias falidas, né? Sim. A menina geralmente é por conta de abuso, né? Sim. Expulsa de casa pela própria mãe. Então, isso é uma coisa que acontece mesmo. Então, eu mergulhei muito nesse mundo, né? E aí eu escrevi, nesse ano, o primeiro roteiro. Em 2005, né? E eu continuei essa pesquisa até... A primeira vez que eu botei esse roteiro em um edital foi em 2009, né? Que eu fiquei como suplente. Eu botei porque eu não sou direito, né? Então, minha pesquisa foram esses 4 anos, né? Assim, convivendo, indo lá, ouvindo, dormindo, comendo, entendeu? Comendo. Sim. E vivendo esse olhar, né? Mudando meu olhar, me descaracterizando, porque acho que a câmera no filme do Café Pepe Limão é um menino também, né? Ele está ali com eles, né? É você, é o espectador, né? Exato. Então, é onde eu estava, entendeu? É onde eu estava. E é isso. Bom. Aí, atualizando ano a ano o roteiro, eu escrevi esse roteiro mais do que 32 vezes, né? Parei de contar depois que o filme chegou, que o filme foi contemplado. Eu ainda fiz 2 consultorias com Alexei Abib, que eu acho que é um cara brilhante, fundamental, assim, para esse filme também. Ele me fez provocações assim, aí eu tive que sentar e escrever a porra toda de novo. E o roteiro, ele é fragmentado, né? Porque você tem história de 3 meninos, depois eles se juntam, aí você conta separadamente. Então, quando você mexe em uma, você mexe na estrutura toda. Então, é o tipo de roteiro que você buliu em uma coisa, cara, você tem que escrever tudo. Tem que escrever tudo, né? E aquele negocinho ali, ó, é onde eu fazia a escaleta, ó. Tá vendo? Sim. Ali foi posto exatamente o Café de Pepe Limão. Eu ia tudo isso aqui. Que legal. Escaletinha aqui, ó, pendurada. Porque quando eu tirava a vacina do lugar, eu tinha que ou remontar tudo, né? Rapaz, é massa, né? Eu me divirto muito. Isso aí, para mim, é muito prazeroso. Estruturar, montar e, enfim, a história, né? É mágico, né? É mágico. Bom, não sei se eu falei tudo, mas eu já falei pra caramba, né?
Ah, mas isso é ótimo, é ótimo ouvir isso, né? E eu acho que isso mostra também por que o filme, né, traz esse lado É só a explicação por trás tão real. é exatamente porque o filme é tão real, parece quase um documentário no sentido de os personagens parecem tão vivos, tão reais, que eles realmente existem, e aquilo foi só uma gostei captação. eu gostei que você falou que a câmera é como se fosse também um menino, né? Que é a gente lá Foi junto, realmente porque o que a realmente gente é uma se- coisa o que bem, você bem sente, intimista, que você está realmente com os personagens, então isso é uma coisa bem, bem legal. Sim, realmente. Parece que você está fazendo parte dali com a vida dos meninos. E a gente sempre fala também que para um bom roteiro é muito importante, né? Tanto você ter tempo para desenvolver, quanto também você ter uma boa pesquisa e também ter um olhar de fora. Então é tudo que você teve, né? A consultoria, realmente esse tempo também de pesquisa mesmo, acho que muito legal. Dá para sentir no Dá pra filme, sentir no filme, ficou realmente. muito bom. E no mais, na verdade, a gente nem no início a gente deveria ter deixado um tempinho aqui só para você contar, né, sobre o que é o filme. Eu acho que agora a gente já, quem está assistindo já está sentindo, mas se você quiser rapidamente apresentar para alguém que está interessado e pensa, ok, vou assistir esse filme, o que é, sobre o que é? Bom, o filme conta a história de três crianças que se encontram em situação de rua e que tentam sobreviver à cidade, né? Tentam sobreviver a essa situação e ainda é difícil de explicar isso, né? Porque o filme acaba exatamente quando... Enfim, eu me atrapalhei todo aqui agora. Tudo bem. É a saga de três crianças em situação de rua sobrevivendo na cidade. Resumindo, o filme é isso, mas é um filme assim que ele te acorda, né? Ele no final ele te balança, ele faz jus ao roteiro, ele faz jus à pesquisa, ele faz porque quando eu estava com tudo isso na mão, com toda essa pesquisa na mão, eu pensei assim, o que eu faço, né? Qual é a obra que eu tenho que fazer para retribuir as pessoas que se abriram tanto para mim, né? E se abriram tanto para essa pesquisa, que eu invadi tanto as vidas de pessoas e coisas íntimas e enfim, né? Então, como é que eu retribuo isso, essa confiança, né? Então, causando uma reflexão, um impacto reflexivo social. Então, o filme é feito para isso. O filme é feito para te dar uma balançada e falar, acorda. Sim, e consegue, realmente, né? Realmente. A gente estava falando que, na verdade, né, não só, a gente também tinha assistido, e o Elson Rosário também falou que quando ele assistiu a primeira vez, a reação dele foi a mesma. Você está lá no cinema e no fim, né, quando tem aquela cena final e acaba, né, que começa os créditos, você só está em choque mesmo, porque realmente é uma... Que, aliás, você tinha comentado, né, de que você teve que lutar para conseguir ter aquela imagem final, que você teve que brigar pelo corte. Então, sem dar muito spoiler, né, para quem ainda vai assistir, como foi esse processo, né, dessa luta, Foi do Festival do Rio? Eu esqueci agora. A história não estaria contada, né? Exatamente. E não estaria causando a reflexão necessária, né? Então, é difícil falar isso sem dar spoiler, viu, velho? Sim, muito difícil. Complicado. Mas eu sofri, assim, muitas pessoas que em Panlab de Panlab de montagem, no Panorama Internacional Coisa de Cinema, que só tinha ali 10 cineastas, né, e montadores e produtores de cinema, que eu não lembro o nome da... Depois botem aqui, por favor, quem estava ministrando essa Panlab, porque é uma mulher muito massa, muito foda. Foi qual edição que a gente adiciona depois? Eu acredito que tenha sido 2000 e depois de 16, né? Não, depois de 2019, porque a gente filmou 2019. Deve ter sido 2019, cara, porque a gente pesquisa. Foi a pandemia e aí lascou tudo, né? Aí não teve mais nada. Então, deve ter sido 2019, porque eu filmei em 2019, era o corte zero, sabe aquele corte longo, com toda a história do roteiro, aí que depois você vai dar aquela brilhar o negócio, fazer a mágica, assim. Então, era esse corte, entendeu? Um corte longo ainda. Corte zero, né? E o pessoal ficou indignado, disse que não poderia ser um final assim,
Muita gente, assim, né? Que eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, então eu não posso falar. Sim. Não, É muito difícil. É difícil, mas... Mas já é curiosidade. Pra quem não sabe. Isso, aí eu falei, não, é meu filme, respeite meu filme. Aí disseram, não, mas você vai se dar mal com isso. Eu falei, não, eu tenho coerência no que eu conto. Eu tenho coerência no que eu faço. Eu sei o que eu quero atingir. Eu não estou fazendo uma coisa aqui aleatória, eu não sou um bobinho, eu sei o que eu faço. Então, eu falei, não, vai ficar assim. Esse é o plano, esse é o final. E ele é feito por um motivo, né? Que eu acho que até agora todo mundo que assistiu, a pessoa sai do cinema. Rapaz, sempre que eu estou indo apresentar o filme, essa é a última sessão que eu fui apresentar o filme lá no Panorama, e acabei ficando, né? Fui com minha esposa e meu filho, aí e a gente não ia ficar, mas ficou olhando o filme, né, velho? Aí acabou ficando, né? No final, porque eu apresentei o filme lá na frente, e Moacir Gramaccio estava lá também, que é nosso diretor de arte, ganhou já 2 prêmios de direção de arte, né? Nayara Homem, que ganhou o prêmio de melhor maquiagem também, estava lá. João Vitor, que faz café, o cara já ganhou 5 prêmios de melhor ator nos festivais com esse filme, certo? Léo estava lá, que também ganhou um prêmio de melhor ator, né? E Mari estava lá também, acho ela uma atriz excepcional no filme. Não teve espaço ainda para chegar um prêmio para ela, mas eu acho que é muito merecido um prêmio para Mari Nascimento também. Com certeza. Leonardo Lacerda, que é o Limão, que eu só falei, Léo. Enfim, e o filme também ganhou melhor filme, melhor roteiro, melhor um monte de coisa, né? Então, ele acerta as pessoas no lugar certo que tem que ser acertado, né? Então, quando as pessoas me veem no cinema, velho, vem todo mundo me abraçar. Aí fica abraçado um tempão. E eu acho isso massa, que essa retribuição, né? O abraço é encostar o coração, né? Fica 2 corações, um do lado e outro do outro. Então, o abraço é que você vê, né? Que foi ali e você conseguiu atingir o seu objetivo, né? Exato. Mas a arte boa é isso mesmo, é aquela que fica com você mesmo depois ainda, que você ainda fica pensando, né, que você lembra, que tem aquele impacto mesmo, e faz a pessoa pensar, emociona, muito legal. Exatamente. Sim. E, na verdade, também né, como você disse, eu acho isso bem legal, isso é realmente um pensamento muito importante, né? Nós, cineastas, nós temos essa responsabilidade de tratar um tema, né, que vai causar um impacto, e se a gente está falando de algo, ou de pessoas, de um grupo de pessoas, a gente tem essa responsabilidade com as pessoas também, de realmente fazer uma diferença e mostrar mostrar essas pessoas de uma forma, né, que emocione, autêntica. Que é autêntica e que realmente, né, faça jus às pessoas também. Mas é isso, eu acho, né, muito interessante a jornada do Café Pepe Limão, né, que começou, são 20 anos, né, desde o início, assim, da primeira... 20 anos, cara. Em 2005, minha filha nasceu, minha primeira filha, que está com 20 anos hoje, né? Aí eu conversando, eu falei, pô, velho, você ouviu a sua vida inteira sobre essa minha batalha de fazer esse filme, né? Ela é meu pai. Aí eu falei, tá chegando a jornada, tá chegando ao fim, o filme já tá indo pro cinema, enfim. Mas a vida dela inteira era eu trabalhando nisso, cara, entendeu? E os outros moleques, né, que tem um mais novo que vai fazer 11 anos agora, dia 20 de abril, e Ana Lua, que vai fazer 15. Então, todo mundo dentro do pacote Café Pepe Limão. Sim. Muito bom. Mas é muito legal. Mas é isso, realmente assim, quem tiver a chance, quem tiver em Salvador, e depois você falou, né, São Paulo, onde que vai passar mais? São Paulo, Rio de Janeiro? São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, e tem outros ainda em negociação. Processo, né, a distribuição está em processo, né, a gente está com a Cajá Filmes, a Cajá Filmes abraçou o projeto, porque a gente não teve financiamento para distribuição, a gente correu atrás e não conseguiu. Eu acho que até por conta dessa cena final, né, a cena final continuou me perseguindo, né, inclusive tivemos... eu não vou citar nome nenhum aqui, mas teve festivais que falaram, não, com essa cena final não passa. Teve televisão fechada, televisão aberta, não.
Ou você troca o fim ou não passa. Eu falei, então não passa, você vai ficar com vergonha lá no futuro. Sim. Exatamente. Mas no fim o artista ele tem que confiar na obra e você está causando impacto, então isso é isso. E saber que isso é o filme em si. Se você tira aquilo, você perde o objetivo do filme. É ridículo, isso é o que? Censura, né? Não sei porquê. É censura, exatamente. Uma censura pelo olhar do que não viu, né? Sim. Não vamos passar isso para o público. Por quê? Porque você não quer a consciência sentada na mesa. Exatamente. Sim. Exatamente. Pois é. Mas é isso, então quem tiver chance assista e apoia também, porque quando você assiste você apoia, né, o cinema, você apoia também o filme, porque também pode talvez rodar mais tempo. E é isso, cinema nacional de mais alta qualidade, então não percam a chance quem puder. E a equipe do filme, viu, cara? Por exemplo, é um filme todo filmado na rua. Você já pensou o que é isso para a produção, velho? Para a equipe de produção? Sim. O que é isso para a equipe de som? Pesadelo. É rua, sabe? É rua mesmo. Não é brincadeira. Não tem estúdio nenhum, né, nesse filme, entendeu? Aqui então, para quem a equipe se dedicou de corpo e alma para esse filme acontecer, viu? Foram profissionais. A galera da história do cinema baiano está nesse filme trabalhando comigo e eu me sinto muito honrado com isso. Para quem não faz cinema, eu tenho aqui uma pequena coisa que vocês podem tentar, só para entender o problema que isso realmente é. Saiam na rua e tentem ouvir se realmente é silêncio. Não é. Qualquer pequeno barulho, o som capta. Então, esse é um grande desafio. A gente, às vezes, quando está assim no dia a dia, nem percebe. Mas quando você começa a realmente notar os sons, você vê o quão difícil é. Então, quem não faz cinema e talvez não teve ainda essa experiência, é uma coisa legal de se fazer. Vai na rua e só ouve assim, que sons tem e pensa como isso é um desafio mesmo de conseguir captar. Então, né, que vocês fizeram tudo realmente na rua é uma coisa bem especial, é realmente muito bom. Muito, né, um desafio. Mas é isso. Por falar agora em legado, né, em jornada, vamos agora voltar para trás e fazer o nosso quadro. A gente vai fazer o nosso quadro agora, o espelho mágico do tempo. Então, né, a gente já falou aqui muito, né, que o Café Pepe Limão foi algo que acompanhou, né, sua vida por uma grande parte. Então, agora a gente quer te deixar aqui um espaço para você falar com o Pedro Léo do passado, aquele que está no início. Você pode escolher para qual etapa, se é criança, jovem ou antes do de Café 2005, Pepe Limão. Exatamente, você escolhe para qual, Pedro? Para qual período você deixa uma mensagem. Simplesmente algo que você faria para você. O que você falaria para ele no passado? Nossa, o que eu falaria para mim mais novo? Eu estava preocupado com essa parte. Porque fazer arte e fazer audiovisual, cinema, se arriscar a ser entre 1000, 2000, né, se arriscar muito. E às vezes a gente não tem essa compensação, né? A gente não consegue sobreviver direito, né? E isso é muito complicado. Eu não sei se eu falaria, velho, faz outra coisa, velho, sabe? Eu não sei se eu falaria, continua, cara, vai dar certo. Enfim, ainda eu estou no caminho, ainda não cheguei em algum lugar que garanta a minha sobrevivência como artista, né? Então, eu não sei o que eu falaria, porque eu ainda não cheguei nesse lugar que me aquete, que me garanta viver com dignidade, né? Enfim. Então, posso ter isso no futuro, mas eu ainda não tenho esse conselho para me dar no passado, sabe? Eu ainda estou em risco total, eu ainda estou em risco totalmente de continuar sendo um artista, um cineasta, um roteirista ou não, e se não, eu não sei para onde eu vou. Então, talvez um conselho que eu tivesse levado isso como um hobby. Mas se eu tivesse levado isso como um hobby, eu não estaria aqui hoje, né? Porque eu dei sangue demais nessa caminhada. Acredito que muitos artistas sofrem do mesmo desespero. Você não sabe o dia da manhã, você não sabe se vai dar certo. Você tem uma atriz agora global aí que estava mendigando na rua, que a neta tentou resgatar.
o outro que foi para o lugar lá dos velhinhos dos artistas, que estava passando fome. Enfim, você fica olhando para os artistas que não... de Salvador, Bahia, Brasil, né? E você fica olhando assim e dá um desespero, cara. Você fala, será que eu tenho futuro? Será que realmente eu vou chegar em algum lugar? Será que eu vou viver com dignidade? E parece que não tem luz no fim do túnel, por enquanto, apesar de ter também alguma coisa, né? Tem uns editais, tem umas coisas aí, mas não é suficiente. Eu acho que o artista tinha que ser melhor cuidado pelo país, né? Também, para que ele possa exercer essa função e depois ficar independente. A gente tem que ter uma ajuda mesmo, porque não é fácil. Filmes não são baratos. Meu tempo nunca foi pago pela escritura dessa pesquisa, pelo roteiro, pelo tempo que eu gastei da minha vida. Eu com certeza não fui remunerado da forma que deveria ser, né? Então isso complica muito e quem está fazendo arte realmente está numa situação de resistência brutal. Sim, Olha, foi um depoimento muito emocionante e muito autêntico e muito real. É muito triste de que os artistas têm que viver nessa incerteza de vida, essa incerteza de sobrevivência, quando a arte é uma das coisas mais importantes na sociedade. A arte é algo todo mundo que cura. consome a arte. Exatamente, a arte ela é em si, os artistas são os médicos da alma. Eu sempre falo isso. Eu acho que eles têm um papel de cura, de conscientização, de dar um novo olhar, como o seu filme, que dá um olhar de temos que mudar, temos que dar esse apoio, não podemos deixar os meninos na rua com essas situações. Filmes e artistas trazem isso, e não ter esse apoio tão essencial, essa valorização dos artistas é muito triste. E a maioria dos artistas tem que ter uma coragem absurda e viver nessas situações é muito triste. Eu ia falar, todo mundo consome arte, todo mundo assiste filme, ouve música, mas aí ao mesmo tempo existe também um pouco um sentimento de que o artista, né, só é vagabundo, alguma coisa que não faz nenhum sentido, porque é o artista que traz, né, as mensagens e reflexões para as pessoas, que alegra o dia das pessoas. Então, né, uma coisa bem triste. Mas, ao mesmo tempo, né, como você disse, que você investiu muito tempo, e a gente vê isso cada vez mais quando a gente conversa com as pessoas, que o bom artista, o cineasta, né, que tem o roteirista, o diretor, que faz aquilo com paixão, ele é quase como um vício mesmo. A gente vê isso com a gente vê com os outros, é difícil, mas também não dá para largar por outro lado. Então, a necessidade de contar a história, de pesquisar sobre a história, de fazer acontecer. Isso é uma característica muito importante, porque isso traz realmente a arte de qualidade. Então, acho que é importante que isso seja valorizado também. Então, aqui seja incentivado, né? Seja mais uma vez aqui, nosso apelo às pessoas: assistam Café Pepe Limão, quem tiver a chance, porque realmente é um ótimo filme. Na verdade, é um dos filmes que mais me impactou em geral. É um filme, a gente está assim, no topo de filmes que mais me emocionaram, realmente. É um filme. A gente entrou no festival sem assistir. Eu sou muito chato, eu sou muito detalhista. O filme tem que ser muito bem feito para me emocionar, porque eu penso em tudo. E quando aquele filme faz você parar de pensar no processo, quando você é cineasta, muitas vezes eu começo a ver os filmes, aí olha a fotografia, olha isso. Mas quando o filme te envolve tanto com os personagens que você esquece desse aspecto, é quando o filme realmente me cativou. E o seu filme fez isso nos primeiros minutos. Eu já estava dentro da história, já estava me sentindo parte do bando e me emocionando no final com tanta... No Festiba, a gente já tinha assistido o dia inteiro de filmes, a gente já estava lá o dia todo, aí a gente pensou assim, será que a gente vai comer alguma coisa, talvez? Aí o Assunzado, assistam, vale a pena. A gente, tá bom, vamos ver, parece bom, vamos assistir. Mas a gente já estava cansado, né, e tudo, mas a gente entrou, né, um filme tão bom que no fim a gente ainda saiu, né, realmente impactado. Então, realmente, parabéns mais uma vez para você.
pela realização, para você, para toda a equipe, né, para os atores que estão realmente fantásticos mesmo, né, toda a equipe técnica, que a gente já falou, né, que foi um grande desafio. Então, vocês estão realmente de parabéns. E quem está assistindo aqui, vai lá assistir, não percam. Sim, vocês vão se arrepender se não assistirem. E é isso. Bom, eu acho que a gente faz o segundo quadro, né? Em que agora o jogo vira e é o quadro Pergunte aos Bright Brothers, que você pode fazer uma pergunta para a gente. Eu vou provocar vocês, velho. Porque até agora Isso eu tô é pensando o que eu diria para mim mais novo. Eu queria saber o que vocês diriam para vocês aí mais novos, assim. O que vocês... isso é muito bom. Olha só, você falariam, qual seria o conselho? Você acredita que você é o primeiro a fazer essa pergunta? Sim. De voltar Então é a primeira vez que a gente vai fazer um espelho. Bom, isso é bem legal. Uau, ok, então agora vou botar aqui de novo o espelho mágico do tempo, só que da gente. Começa você. Olha, eu ainda me sinto muito jovem, então para olhar vai ser minha versão realmente criança. Eu nem sei por onde realmente começa, em qual versão eu falaria comigo. Mas eu diria que seria um Ike bem jovem, por volta de 8 anos, que seria uma mensagem de... Nós sempre fizemos desde pequeno, a gente brincava junto, então a gente contava a história um para o outro, e a gente, de certa forma, quando a gente brincava, a gente imaginava a história, então tinha essa essência. Então, o que eu diria seria apenas, talvez, se agarra isso, se agarra ao seu irmão, né, e essa paixão de contar a história, que tem algo aí muito especial, não só na sua realização pessoal, mas sim de poder ter um impacto de emocionar pessoas. Então, simplesmente focar nisso e nunca largar disso. Dessa coisa de vontade de contar a história, mas também de contar a história junto com meu irmão, focar nisso, de que isso aí vai ser uma jornada muito bonita. Que legal. Ok, agora eu. Bom, primeiramente, eu já fiz muitas coisas, sim, né? Porque eu também, na verdade, eu sou formado em nanotecnologia. É cientista. Então, assim, a gente começou a fazer filmes porque um amigo nosso, na verdade, um amigo meu da escola, começou, aí ele pegou uma câmera, ele falou, vamos fazer filmes, aí a gente aos fez 12 anos. Isso, 12 anos, que é, né, quando o Ike falou, que começou também. Sim. E aí a gente fazia, assim, filme de espião, né, assim, de espionagem. Assim, né, coisa de criança. Mas foi uma coisa muito legal que a gente, né, continua. Eu até comprei uma câmera também para filmar. E aí depois isso ficou um pouco de lado, porque, né, eu fui mais para direção científica e agora eu acabei retomando isso. Mas eu sempre gostei de contar histórias, né, desde criança, tanto que até eu escrevi um livro de fantasia. Então, vamos lá. O que eu diria para mim mesmo? Na verdade, um pequeno adendo antes de eu falar isso. Eu às vezes fico viajando assim nas ideias, aí teve uma vez que eu pensei assim, como é que seria se eu agora voltasse pro meu corpo, assim, voltasse no tempo, mas no meu corpo de quando a gente veio para cá, para Canavieiras, que foi em 2012, né, quando eu tinha 14 anos. Aí pensei, gente, se eu, né, mudar tanta coisa e tudo, mas o que eu faria? Isso foi ainda antes de eu realmente voltar para ser cineasta. Sim. E eu pensei assim, olha, uma coisa muito importante, e isso eu vou pegar para ser a minha mensagem, Thales mais jovem, continue embarcando nas loucuras também do Ike, incentiva, faz ele embarcar nas suas loucuras também, porque isso aí é muito importante, né, desenvolver, isso aí é uma coisa muito especial. Por exemplo, o Ike com a fotografia dele é um dom, assim, muito especial que não tem como não desenvolver, é uma coisa que a gente sente como algo que a gente precisa fazer justamente, né, pelo que a gente já falou de ter essa responsabilidade de contar histórias, de tocar as pessoas, de emocionar e de, através da arte, talvez trazer, né, outras visões, outras reflexões, né, para as pessoas, para a sociedade. Então é isso, incentiva e continue contando histórias, porque mesmo que pareça difícil, isso é algo que você vai sentir falta se você não fizer. E no meu caso eu realmente senti quando, né, eu voltei para a parte artística.
Agora, uma outra coisa muito importante também para você, Thales, jovem, é algo que eu também estou trabalhando nisso ainda, mas tente não se estressar tanto. Isso é bom. A ansiedade é um problema, A ansiedade é bom. mas é isso, basicamente é isso. Legal. Mas uma coisa que eu queria até comentar sobre isso, às vezes eu sinto que fazer arte com o artista é quase respirar o oxigênio do artista. Então é uma coisa, às vezes eu sinto que não é uma vontade, sim uma necessidade. Que muitas vezes seria mais fácil pegar um caminho mais seguro, um caminho que realmente remuneram de verdade, mas a arte às vezes não é só uma vontade, sim uma necessidade. Por isso que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Você é um infectado, né? Você está infectado. Exatamente. É como a gente fala, igual um vício mesmo. É um vício. Mas infectado é bom também. Infectado é uma boa descrição. Descreve bem. Eu ia ser um cara bem angustiado, na verdade. Sei. Mas realmente é uma necessidade mesmo, como diz o Ike. É algo que existe dentro, né? Você fica agitado se você não faz, você fica... Sim. Você sente que o corpo precisa, que a alma precisa. Bom, necessidade, né? Vontade. Mas é isso mesmo. Sim. Bom, antes da gente aqui terminar, a gente ainda quer que você, né, chame outra pessoa, desafie outra pessoa a ser descoberta pela gente. Quem você acha que deveria falar com a gente? Cara, eu acho que vocês deveriam falar com a Adler Kibe Paz, né? Que é o parceiro meu de jornada, Café, Pepe e Limão, né? De jornada, grande jornada, né? Divide a direção do filme comigo. Segurou a onda muito da produção, de correr atrás. Eu passei ali até 2000, sei lá, cara, foi tanto tempo. Mas a gente passou 5 anos juntos, tentando, Adler Kibe Paz e Gisela Gil, né, que é produtora também do filme, né? Nós 3 se reunindo de madrugada, virando madrugada, escrevendo projeto, ajeitando as coisas e correndo risco. E foi eu com eles dois que fomos para cima e conseguimos realizar. E são 2 pessoas interessantíssimas, divertidíssimas, competentes ao extremo, que acho que vocês deveriam conversar. Ótimo, vai ser maravilhoso. Kibe Paz ou Gisela Gil, que é companheira de Kibe. Então pode ser até que seja 2-2 aí, não sei como é que vai ser. Pode ser também. É com vocês, né? Sim. Mas isso é bom, a gente vai falar com eles. Sim. Maravilha. Então vamos falar com eles e, né, fiquem de olho aqui que vai, de qualquer forma, sempre tem novas entrevistas, mas quem quiser ver essa aí, no futuro vai ter. Mas é isso. Olha, foi muito bom. A gente, né, teve um bom bate-papo, eu acho. Acho que foi muito interessante ouvir como foi a sua forma de pesquisa, né? Essa trajetória de 20 anos para fazer esse filmaço, que, né, daqui a pouco vai estar nos cinemas, que se você estiver por perto, assista, vale a pena, incentive e apoie esse filme, porque esse filme é fantástico. Sim. É isso. Eu acho que a gente deixa as redes sociais da gente, do Pedro Léo, embaixo, então a gente já deixou aqui ao longo do vídeo, mas aí é isso. Vocês podem dar uma conferida lá, sigam a gente, sigam ele e dão uma olhada no filme. Vocês querem falar alguma coisa, uma consideração final? Não, foi ótimo conversar com vocês, foi ótimo mesmo, gostei bastante. Obrigado por me convidar. Nós que agradecemos. A gente que fica feliz. É isso. Bom, tchau. Tchau. Um grande abraço.